Tá, então vamos falar um pouco sobre o Lula e o Bolsonaro. Será que eu só fico criticando o Bolsonaro, o Pablo Marçal, a direita em geral, e fico passando pano pro Lula? Será que eu estou fechando os olhos para os crimes do Lula? Então, assim, primeiro eu vou falar a respeito das diferenças essenciais que existem entre o Lula e o Bolsonaro, e depois eu vou falar mais especificamente a respeito dos crimes que o Lula cometeu. Primeiro, é importante a gente deixar claro que tanto o Bolsonaro quanto o Lula foram bons presidentes. Tá? O Bolsonaro foi um bom presidente, o Lula foi também um bom presidente nos mandatos dele e está sendo agora também. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer é: eles foram bons presidentes para quem especificamente? O Lula, por exemplo, ele foi e está sendo um bom presidente para as classes mais pobres da sociedade. Desde que a esquerda assumiu o poder, por exemplo, lá em 2003, está havendo todo ano um aumento real no salário mínimo. Isso significa que o salário mínimo, esse aumento, está superando a inflação. Significando dizer também que o trabalhador, ano após ano, está conseguindo comprar mais. O poder de compra do trabalhador está aumentando, pouco a pouco. Outro elemento importante é que a esquerda ela é muito voltada para as ajudas assistenciais aos pobres, aos miseráveis. Isso na forma de o Bolsa Família, por exemplo, né, que é a ideia de você dar aquela sustentação mínima para aquelas pessoas que realmente não têm como sobreviver. Essas políticas é o que está possibilitando tirar muita gente da miséria, da fome mesmo. Agora, eu te pergunto, o que acontece quando você tem uma classe trabalhadora que está conseguindo comprar cada vez mais, e você tem também um grupo de pessoas que antes não comprava nada, que agora também começa a comprar? Quais as consequências disso? Existem muitas consequências boas, mas principalmente está havendo um desenvolvimento no país do empreendedorismo. Porque se tem mais gente conseguindo comprar, significa também que existem mais empresas que estão conseguindo vender. Então você tem aí um grande número de pessoas que estão abrindo o seu negócio, estão abrindo a sua loja de roupa, o seu supermercado, a economia toda crescendo porque o consumo está aumentando. Agora vamos pensar a respeito do Bolsonaro. Bolsonaro também foi um bom presidente, mas Bolsonaro foi um bom presidente para quem? Bom, o Bolsonaro, primeiro, ele foi muito bom presidente para os bilionários donos de empresas. Uma das ótimas coisas que o Bolsonaro fez para essa gente rica foi, por exemplo, interromper o ciclo de aumentos reais do salário mínimo que a esquerda estava conseguindo fazer todos os anos. Ora, isso faz com que o lucro dessa gente aumente ainda mais, né, com prejuízo para as classes mais pobres, claro. O Bolsonaro também ele foi um excelente presidente para os grandes proprietários de terra. Ele aumentou os incentivos de crédito, financiamento, né, para esses grandes fazendeiros, mas diminuiu o financiamento para os pequenos proprietários, igual o Pronaf. Então, assim, ele beneficiou os grandes, mas prejudicou os pequenos. Outra coisa que ajudou muito esses grandes proprietários de terra foi a facilitação que o Bolsonaro deu para a grilagem de terra, que é justamente o apoderamento das áreas, das terras que são do Estado, que são da União. Essa gente entra nessas áreas, derrubam árvores, queimam para construir pasto e depois plantar soja. E para alcançar isso, o que o Bolsonaro fez? Ele enfraqueceu os órgãos de regulação, os órgãos de fiscalização, como o INCRA e o ICMBio. Ele praticamente desmontou a pasta do meio ambiente na sua gestão. Quer dizer, ele realmente passou a boiada mesmo para ajudar esses grandes e poderosos. Outra coisa que o Bolsonaro fez para ajudar muito esses grandes proprietários de terra e também esses grandes capitalistas foi enfraquecer o sindicalismo no Brasil. A gente sabe que os trabalhadores, se eles quiserem obter alguma coisa mesmo dessas grandes empresas, elas precisam se sindicalizar, precisam construir seus sindicatos, precisam se reunir, precisam fazer pressão para obterem aumentos salariais ou então melhorias no seu trabalho, coisas que essas grandes empresas não querem, porque vai aumentar os custos delas e vai diminuir o seu lucro, não é verdade? Então, o Bolsonaro, ele ajudou muito nesse sentido, de enfraquecer, praticamente desmontar mesmo o sindicalismo no país. A conclusão, então, é que o Bolsonaro, a direita, Pablo Marçal, por exemplo, eles são muito bons presidentes para ajudar esses grandes privilegiados, proprietários de terra, grandes capitalistas, né? Enquanto que a esquerda ela acaba lutando para reduzir o impacto desses poderosos na vida do cidadão comum, como eu e você. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro conseguiram avançar nas suas próprias pautas. A esquerda trabalhando para diminuir as desigualdades no país e a direita tentando ao máximo conservar o poder dessa pequena classe poderosa do nosso país. Agora, cabe a você decidir que pauta você quer que prospere. Se é a pauta daqueles que lutam contra as desigualdades no mundo ou se é a pauta daqueles que querem perpetuar o poder dessa classe privilegiada do nosso país.